Graça e paz. Vamos dar início à nossa aula de guerra espiritual. Amém? Você que está aqui, você que está pela live aí nos assistindo, pela internet. Vamos começar, vamos orar antes de dar início à nossa aula. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer, ó Deus, porque Tu és santo, Tu és tremendo e Tu és fiel, Senhor. Repreendemos, ó Deus, todo ataque na mente, repreendemos todo ataque na mente dessa pessoa que vai assistir essa aula, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, verdadeiramente quem é o nosso inimigo, Senhor. Precisamos entender, Senhor, com quem nós lutamos, Senhor. Por isso, ó Deus, nos capacita, nos orienta esta noite, ó Deus, para que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento que é proposto na Tua palavra, Senhor. Nos ensina que possamos sair daqui esta noite abençoados, Senhor. Visita essa pessoa que está nos assistindo pela internet, visita cada um desses, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos hoje começar a página 79 do livro, você que está com o livro aí, página 79, capítulo 3. O tema que está no livro é o dragão ataca a igreja. E nós vamos ler, o autor do livro usou como base Apocalipse capítulo 12. Nós vamos estar lendo Apocalipse capítulo 12. Ok? Diz assim, Apocalipse capítulo 12. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores, de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Versículo 5 do capítulo 12 de Apocalipse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações, com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela, durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então houve uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram à salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles os derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegre-se aos céus e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Verso 13. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz, o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante em tempos, em metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca,
tentou afogar a mulher, mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo-a no rio, que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. Amém? Extenso esse texto, né? Muito extenso. E nós vamos aprender aqui que o autor do livro já, de início desse capítulo 3, ele já coloca esse tema, o dragão que ataca a igreja. Vamos lá então. Como introdução, de acordo com os meios de comunicação, o ano de 2021 foi falado que ele ia ser pior que de 2020. Quem já ouviu falar isso? Que 2021 ia ser pior. Só de pensar, só de lembrar como foi 2020, a gente já entra em desespero, não é verdade? A gente entra em desespero. Queria ter, por que ia ser pior? Porque o vírus ia ter mutações, ia ter variações, ia ter essas variantes, e isso realmente aconteceu. O que acontece no meio das nossas igrejas? A maioria dos líderes cristãos temem a perseguição da igreja. Por quê? Eles temem que as autoridades venham punir e culpá-los pelo fluir dos vírus. Então, muitos líderes cristãos, eles têm esse medo, que a autoridade vai falar, deixou juntar muita gente. Vocês já viram até um candidato aí, futuro candidato, não vou falar o nome dele aí, a presidente de 2022, ele já está falando mal das igrejas, que é os crentes que estão trazendo o vírus. Então, muitos líderes cristãos já temiam isso. Por quê? Isso aconteceu lá no passado, quando Nero, o imperador, ele culpou os cristãos sobre ter colocado incêndio em Roma. Se for ver na história, Nero lá atrás, ele culpou os crentes por ter colocado incêndio em Roma, e o que aconteceu? Os cristãos, os crentes começaram a ser perseguidos. Então, a liderança cristã, nessa pandemia, nisso que está acontecendo hoje, eles têm esse medo do governo vir e começar a perseguir. Existe um medo, um terror no meio dos cristãos. Fica sempre para a liderança cristã, né? O que será de nós? O que será da nossa saúde? Acho que você que está aqui, ou você que está nos vendo pela internet, já pensou nisso já. O que será do nosso futuro? Pessoas sofrendo de ansiedade e angústia. Estamos vivendo momentos que tem pessoas sofrendo de ansiedade, angústia e depressão. Já tinha isso, mas quando começou a pandemia em 2020, isso aí foi dobrando. Pessoas sofrendo de ansiedade, angústia e depressão. Então, estamos vivendo conflitos espirituais. Estamos vivendo conflitos espirituais e tem pessoas que colocam a culpa no diabo. O vírus, ele está aí porque foi o diabo que fez esse vírus acontecer. E nem o autor do livro, ele fala que foi o diabo. Porém, nós vamos aprender que o diabo, ele vai usar tudo que puder para tentar destruir a igreja de Cristo. Está entendendo? O vírus não foi ele que produziu, mas ele vai aproveitar de tudo que está acontecendo e ele vai fazer de tudo para tentar destruir a igreja de Cristo. Você pode ver, tem cristão que ele não vem na igreja porque ele não está errado, porque quando começa a encher muito de pessoas, a propagação do vírus é maior. Mas, porém, o que acontece? Ele não vem, ele não assiste a live, ele não lê a Bíblia, não faz nada, e ele começa a se afastar. É a mesma coisa você pegar uma brasa de um fogueiro, tirar aquela brasa e colocar distante. Ela vai apagar. E isso é o que está acontecendo no nosso meio. Sendo assim, temos que ter em mente e entender o conflito real de tudo que está acontecendo e entender o conflito espiritual que se instalou no mundo depois dessa pandemia. Então nós temos que entender o real,
ou seja, qual é a realidade do que está acontecendo, e também temos que entender, fora a realidade é, eu sei que isso aqui é uma Bíblia, eu sei que isso aqui é de madeira, fora isso nós temos que entender o conflito espiritual. Qual que é a luta? Está havendo uma luta espiritual nesses dias, nesses tempos, a partir do ano de 2020, está acontecendo uma luta espiritual ou não está acontecendo? Você acha que está acontecendo uma luta espiritual? Ou está tudo tranquilinho? Está tudo, como diz os jovens, suave na nave? Aí, mais uma vez, nós já lemos esse versículo várias vezes e vamos continuar lendo até o final do curso de guerra espiritual. Efésios 6, capítulo 6, verso 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo e trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Novamente, o autor bate na mesma tecla. Eu podia até pular esse versículo, porque nós já falamos sobre ele, mas o que acontece? Nós às vezes esquecemos com quem é a nossa luta. Nós esquecemos quem é o nosso inimigo. Eu já contei aqui no início desse curso de guerra espiritual, que há uns, deixa eu ver, quantos anos atrás, 2003, há uns 15, 18 anos atrás, era o dia de eu estar pregando a palavra de Deus, estar ministrando a palavra de Deus. E eu sempre mexi com padaria, e eu fui abrir a padaria. Na hora que eu estacionei meu carro, o motorista estacionou lá, tinha um motorista que fazia entrega, ele estacionou e já veio arrumar confusão comigo. E eu era o chefe dele, hein? Aí, sabe quando você acorda, quando é de madrugada, a gente fala que não acordou, está dormindo ainda, não é isso? Quando você levanta, você não fala que você acordou, você está dormindo ainda, né? Aí eu já comecei a ficar bravo, aí eu lembrei. Já ia dar até um gancho nele lá naquele dia lá. Aí eu lembrei, falei, espera aí. Seu inimigo é ele? O que você vai fazer? Eu falando comigo, o que você vai fazer hoje? Você vai pregar a palavra de Deus? Então, vai ser bênção, porque já está começando logo de madrugada. Quando você tem algo para fazer na casa do Senhor, ministrar o louvor, abrir o culto, até trazer uma água aqui, quando começa a aparecer impedimento, aprenda uma coisa, vai ser bênção. Porque o diabo é burro. Diz uma missionária muito boa, muito inteligente, que ele fala que o diabo é burro, porque o diabo ele toca a corneta antes, quando a bênção do Senhor está chegando, ele toca a corneta. O que é tocar a corneta? Ele vem te afrontar. Você está entendendo? Aí quando você entende, só que assim, o crente, eu e você, nós precisamos entender. Ele vem te afrontar, você vai para cima, achando que é a pessoa, como eu falei, você acha que é teu patrão, começa a discutir com ele, você acha que é teu marido ou tua esposa, começa a discutir com ela? Não é. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Ou seja, o autor do livro está falando, trazendo o que aqui? Sobre o dragão que afronta a igreja. A pandemia a nossa luta é contra a pandemia? Não. Nossa luta é contra o diabo, que quer usar a pandemia para destruir as igrejas, esfriar todos os crentes, usar governador, usar vereador, usar todas as pessoas para nos afrontar. Então, sempre, se eu fosse receitar um remédio para você, que em púlpito eu já receitei, aqui eu não receitei ainda, vai a primeira receita. Remédio para esquecimento, alguém sabe qual que é bom? Primeira receita, eu sempre falo em púlpito isso. Papel e caneta. Se quer ver um crente bom, no estudo ele está com papelzinho e caneta na mão. Por quê? Tudo que vem, você não deixa escapar. É o melhor remédio que tem para esquecimento. E o outro remédio que eu vou receitar aqui, Efésios 6,12. Você vai estar sempre lendo. Espera aí. Alguém vem te afrontar, fala, espera aí. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho uma entrevista de emprego. Vai ser bênção. Eu não vou deixar essa pessoa atrapalhar aquilo que Deus tem na minha vida. Então você não vai discutir com ela. Vou trazer uma ilustração aqui para você entender. O pai passava com o filho de 7 anos na banca de jornal.
O pai chegava na banca de jornal e falava assim para o dono da banca: tudo bem, senhor João, como vai? O senhor João da banca de jornal falou: vai nada bem, está tudo ruim, está péssimo. E o pai: dá o jornal, tá, até logo, senhor João, e ia embora. No outro dia a mesma coisa. E o filho só observando, né? O pai chega lá na banca de jornal: tudo bem, senhor João, como vai? Como está o seu time? Está tudo uma porcaria, não está nada bem. E o pai do menino sempre saía sorrindo. Aí o filho falou: vem cá, pai, me ensina aí, pai. O homem é mal educado, ele todo dia te trata mal, o senhor está sempre sorrindo, está sempre tratando ele bem. Sabe o que o pai falou para o filho e fala para nós? Ele não vai ser o botão para tirar a minha paz. Você está entendendo? Essa pessoa, ele não vai ser o botãozinho para acabar com a minha paz nesse dia. E o que acontece? O diabo vem, ele usa pessoas e acaba com a minha e com a sua paz. Rapidinho. Mas quando você vai usar essa, agora você está aprendendo essa receita, Efésios 6,12, que eu vou ler novamente. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então você agora já sabe que sou inimigo. Então, primeira receita, papel e caneta. Segundo, Efésios 6,12. Vamos lá. Durante toda a nossa aula, lemos e falamos sobre a verdadeira luta, que é Efésios 6,12. Sobre quem é o nosso verdadeiro inimigo. E precisamos enxergar além e muito além do que estamos vendo. Para nós entender que é o nosso inimigo, nós precisamos enxergar além. E como eu enxergo além? Usando uma munição que nós temos. Qual que é a munição que nós temos, pastor? A oração. Senhor, está acontecendo isso e isso comigo. Me mostra, Senhor, o que está acontecendo. E Deus, Ele vai te mostrar. E você não vai ser enganado. Mas agora, quando você bate de frente com a sua sogra, quando você bate de frente com o seu patrão, quando você bate de frente numa fechada de trânsito, você está perdendo a bênção e perdendo a luta. Você está indo no caminho que o diabo está querendo. Você está deixando o homem apertar o botãozinho para tirar a tua paz, tirar a tua alegria e roubar aquilo que Deus tem para você. Então, nós precisamos prestar atenção de tudo que está acontecendo em nossa volta. A partir do momento que eu e você levantamos, colocamos o pé para fora da cama, nós já temos que já ligar o nosso botãozinho espiritual. Vamos lá. Nós lemos Apocalipse, né? Se prestarmos atenção, o tema central de Apocalipse fala sobre o conflito que a igreja passa aqui no mundo. Então, o tema central de Apocalipse que nós lemos, que é um livro muito difícil, escatológico, o tema central fala sobre o conflito que a igreja passa aqui no mundo. Para entender Apocalipse, a expressão grega apocalipsis, que significa revelação, ou literalmente tirar o manto. Então, quando você abrir o livro de Apocalipse, que significa revelação, apocalipsis, em grego, tirar o manto. Ou seja, revelação que Deus deu ao teu servo João. Deus revelou para João, falou: João, escreve aí. E João foi escrevendo. Então nós lemos aqui o capítulo 12 do Apocalipse. Para quem não sabe, o capítulo 12 é considerado por muitos estudiosos o resumo do livro. O resumo do livro todo está no capítulo 12. Aqui você tem a história da redenção, o grande conflito em que estamos vivendo, e o próprio João que escreve Apocalipse, ele estava exilado. João, ele já estava numa ilha exilado. Esse capítulo que nós lemos 12, ele é interessante que podemos dividi-lo em 4 partes. Esse capítulo. Depois uma bonitona pega água para mim, por favor. Então esse capítulo nós podemos dividir em 4 partes do Apocalipse. Do 1 ao 6 fala do nascimento e ascensão de Cristo. O 7 ao 9 fala da expulsão de Satanás.
o verso a partir do 10 fala do cântico da vitória dos santos. Não é do Santos time não, né? É o Santos nós, tá? Porque tem um palmeirense aí, né? Vai pensar que é a vitória dos Santos. E eu sou santista, né? O pastor está puxando de sardinha para ele. Obrigado, bonitona. Mulher mais bonita da igreja, minha esposa. Verso 3 ao 18, Satanás perseguindo a igreja. E o capítulo 3 começa assim. O capítulo 3 do nosso livro aqui, da guerra espiritual, começa assim. Encontramos em Apocalipse 12 a ferrenha luta do dragão contra a igreja. Então, o autor do livro ele já começa falando assim no capítulo 12, no capítulo 3, que em Apocalipse nós encontramos a luta do dragão. O que é o dragão? É o anjinho? Não, é o capeta. Do dragão contra a igreja. É um texto altamente simbólico, com ricas figuras e profundo significado. A mulher descrita no texto de João não é Maria, ok? Porque todas as pessoas têm essa dúvida. Essa mulher que está no texto de João é Maria? Então essa mulher descrita no texto de João não é Maria, como pensam alguns hermeneutas precipitados. Essa mulher simboliza o quê? A igreja do Senhor Jesus. Essa mulher simboliza a igreja. Em ambas as dispensações, a igreja é uma só. Um só povo escolhido em Cristo. É uma só vinha, um só corpo, um só rebanho. Uma só família. Uma só esposa em sua consumação. É uma só Jerusalém nova, em cujas portas estão escritas os nomes das 12 tribos, em cujos fundamentos estão gravados no nome dos 12 apóstolos. Então o autor do livro ele fala sobre a igreja de Cristo. Quando fala a mulher ali, a mulher ela representa, quando o autor ele escreve lá em Apocalipse 12, a mulher não é Maria, ela representa a igreja de Cristo. E é uma só igreja, é uma só vinha, um só corpo. Aí voltando para o texto aqui de Apocalipse 12. O texto diz que ele viu uma mulher. E como nós aprendemos, essa mulher não é Maria. Aí a igreja católica diz que é Maria. Outros dizem que é Israel. Outros dizem que é o povo de Deus. Mas o povo de Deus é quem? Somos nós, a igreja. Então, quando fala sobre esta mulher, é a igreja do Senhor Jesus. Na página 80 do livro, diz assim. Página 80, no versículo 1, diz assim. Debaixo dos seus pés está a lua. Essa bela figura revela o fato da igreja exercer o domínio. O cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Quem é o cabeça da igreja? O pastor? É o diácono? É Jesus o cabeça da igreja. Isso que eu falo, às vezes as pessoas ficam no líder como cabeça da igreja, o líder cai todo mundo. Mas quando o nosso foco é Jesus, pode cair quem for. O nosso foco é Jesus, ele nunca vai cair. Então, essa bela figura que é do fato da igreja ser o domínio, o cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, o Deus que nós servimos, numa guerra espiritual, numa batalha espiritual que nós estamos vivendo. O Deus que nós servimos, o autor aqui já fala, ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele chega para Moisés lá e fala, Moisés, toca o cajado, e o mar abre. Os discípulos estão lá numa tempestade no meio do mar. Ele chega para o mar e para o vento e fala, calma-te, aquieta-te. E o vento e o mar tem que acalmar e tem que aquietar, porque ele é o Criador, ele tem poder. Então, Deus que eu e você servimos, ele tem todo o poder. A igreja está em Cristo. A igreja está entronizada com Jesus. Ela é a noiva do Cordeiro, que somos nós. Ela está assentada com ele acima de todo principado e potestade.
Ela recebeu autoridade sobre o diabo e suas hostes. Ou seja, a igreja, aquele que é firmado em Jesus, ele tem essa autoridade. Eu lembro que na última ministração minha aqui, no texto de João 14, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, aquele que ficar aqui, ele vai fazer as obras que eu faço e vai fazer maiores ainda. Por que maiores ainda? Porque Jesus ficou 3 anos e meio. Nós vamos ficar muito mais do que 3 anos. Já estamos, né, muito mais que 3 anos. Por isso que nós vamos fazer maiores ainda, porque nós recebemos autoridade sobre o diabo e sobre suas hostes. Nós temos autoridade sobre eles. Continuando aqui. Tem em sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Está em Apocalipse, versículo 1. Isso significa que a igreja é vitoriosa. A igreja de Deus é vencedora, pois ela identificou-se com Cristo em sua morte e ressurreição. Ela foi exaltada com Cristo acima de todo principado e potestade. Estando em Cristo, a vitória de Cristo é sua vitória, e o triunfo de Cristo é o seu triunfo. Então a igreja, quando fala dessas 12 estrelas aqui, o autor do livro nos fala que a igreja de Deus é vencedora. Por que a igreja é vencedora? Porque ela é forte? Não, porque ela se identifica com o cabeça, ela se identifica com Cristo. Cristo está comigo e com você. Novamente, levantamos a mão. A primeira vez que você levantou a mão, aceitou Jesus. Quem lembra? Eu lembro. Muito bom nesse dia, né? A partir desse dia, você levantou a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo já habita em você. A partir desse dia, o Espírito Santo começou a habitar em você. Olha que autoridade, hein? Muito crente tem autoridade e nem imagina a autoridade que ele tem. Por quê? Ele não conhece essa autoridade e ele não exerce essa autoridade. Tem essas duas fases. Ele não conhece, ele não exerce. Então aqui o autor fala, ela foi exaltada com Cristo acima de todo principado e potestade. Estando em Cristo, a vitória de Cristo é a sua vitória. E o triunfo de Cristo é o seu triunfo. Então a vitória de Cristo é a nossa vitória. No versículo 2, diz assim, ela estava grávida. A grande missão da igreja era dar à luz de Cristo segundo a carne. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Esse povo especial que Deus preparou é a igreja. E quem é a igreja? Sou eu e você. Vocês já ouviram muitas vezes essa fala que eu vou falar aqui. Se você sair dessas 4 paredes, aqui vai ficar um salão vazio. Porque a igreja sou eu e você. Eu e você que Cristo habita na minha e na sua vida. Esse processo, segundo o versículo 2, foi doloroso, sofrido, houve muita dor, muitas lágrimas, muito tormento, muitas forças hostis. Conspiraram contra esse plano de Deus enviar seu filho ao mundo. Para Deus enviar seu filho ao mundo, houve tudo isso aí. Muita luta, muita dor. E quando ele chegou aqui, ele foi 100% homem e 100% Deus. Continuando aqui. O diabo e seus asseclas batalharam desesperadamente para que a mulher abortasse o filho. Mas Deus mesmo protegeu o seu povo de todos os testes terríveis e ataques, a fim de que a plenitude dos tempos Jesus nascesse, cumprindo assim todas as profecias com respeito ao seu nascimento. Quem lembra quando Jesus estava para nascer? Teve alguma luta? Alguém lembra alguma coisa aí? Você que está no vídeo aí não dá para falar, né? Mas você que está aqui. Você lembra de alguma coisa que aconteceu quando Jesus estava para nascer? Alguém aí quer falar alguma coisa? Houve luta? Houve perseguição? Houve ou não? Houve, né? Não foi fácil. O rei mandou matar as crianças. Jesus, sua mãe, grávida, teve que sair de onde estava e ir para outro lugar. Não foi? Senão ia serem mortos. Então, houve muita luta, foi difícil. Mas Deus, ele tinha um plano, ele tinha um projeto. Era para eu e você estar aqui. Porque ele ia enviar Jesus. E ele enviou. Na página 81 diz assim, o filho da mulher é Jesus. Fica claro pela descrição do versículo 5,
que esse filho só pode ser Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Então, Jesus, ele nasceu para estar regendo todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho, pastora Roja, posiciona aqui que vou ler a última fala aqui. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O versículo 10 explicita de forma meridianamente, claro, que o filho de quem a mulher deu à luz é Jesus mesmo. Então ouviu grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino dos céus, de Deus, a autoridade de Jesus Cristo. Amém? Então, o autor aqui do livro, ele traz Apocalipse, e sobre Apocalipse, ele começa a falar do nascimento de Jesus, ele fala da perseguição de Jesus, e ele fala que Jesus veio para reger a terra. E ele fala que aquele que toma posse da autoridade que Jesus dá para nós, o inimigo ele tem que bater em retirada. Eu gosto desse versículo que fala: o inimigo ele entra por um caminho contra a tua vida, e por 7 ele tem que bater em retirada. Amém? Próxima semana nós continuamos, pastora Rose. Graça e paz, irmãos. Só uma correção acerca de Maria, dessa perseguição que houve, né? O pastor falou que ela estava grávida. Não, Jesus já havia nascido quando determinado que as crianças abaixo de 2 anos sejam mortas, tá? Quando ele foge, quando Maria e José são orientados pelo anjo para sair ali da região e descer ao Egito, Jesus já estava vivo. Então, aconteceu realmente essa perseguição, mas Jesus já tinha nascido. Maria não estava grávida, não. Ela não fez a viagem até o Egito grávida, não. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui do Pentateuco, a gente já está em Êxodo. E aí nós vimos todo o início aí de Moisés, esse chamado de Moisés, como Deus o chamou, como Deus falou com ele ali na região onde ele estava, no monte, naquele deserto de Midian. Quando ele vê aquela sarça pegando fogo, nós vimos como Deus se revelou a ele e como ele atendeu esse chamado depois de relutar um pouquinho, muito semelhante a gente. Né? A gente não aceita de bate-pronto, a gente dá uma segurada, mas aí Deus mostra que ele é Deus na nossa vida e a gente acaba indo. E assim aconteceu com Moisés. Então ele volta para o Egito. E nessa volta para o Egito, Deus ele está com Moisés. E quando Moisés ele vai comparecer diante do faraó, lá no capítulo 5 de Êxodo, vai ele e Arão, como Deus havia orientado. Arão ele passa a ser o porta-voz, vamos dizer assim, de Moisés. E a primeira coisa que acontece é que ele vai e fala para o faraó: olha, deixa o meu povo ir, deixa o povo partir para oferecer um sacrifício ao Senhor no deserto. E aí é interessante porque o faraó vai falar assim: mas por que vocês não prestam esse culto aqui? Por que vocês não fazem essa oferta aqui? E aí Moisés ele vai falar assim: olha, a gente não pode fazer isso aqui, porque o nosso sacrifício é abominável para vocês. E por que Moisés ele faz ele pontua dessa forma? Por que o sacrifício dos judeus seria abominável para o povo egípcio? Porque os judeus iriam sacrificar os seus animais. E os animais para o Egito eram divindades. Então, como que no território egípcio eles iam sacrificar animais diante do próprio faraó, que era considerado um deus? Então, ele faz essa alerta. E ainda assim, a gente vai saber que o faraó não vai gostar da ideia, é claro, e ele vai oprimir ainda mais o povo de Israel. O povo já estava sobre uma opressão ali no Egito, e faraó ele vai colocar uma carga ainda maior. O povo vai ter que começar
a fazer os tijolos, vamos dizer assim, e muitos historiadores acreditam que foram os judeus, né, os hebreus, no momento chamado assim, que construíram as pirâmides. Aí a gente fica meio que sem saber se é ou se não é, por conta das datas bíblicas. Se a Bíblia ela não menciona o nome desse faraó. A gente vai deduzindo, a gente vai especulando. E a história é muito isso. A história é muito de você juntar fragmentos para tentar entender um contexto histórico, todo um momento vivido. E a Bíblia, diferente de outros momentos, ela não cita o nome do faraó. Então, sem citar o nome, e a gente pensando na história egípcia, que teve diversas dinastias, fica muito difícil da gente determinar. Contudo, o que o texto bíblico vai nos dizer é que o povo foi duramente oprimido. Não é tão doido a gente pensar que, de repente, os judeus foram os que construíram ali as pirâmides, ou pelo menos fabricaram, né, alguma parte ali do que foi produzido, ali do que foi construído, só que as pirâmides, elas têm uma construção um pouco diferente acerca desses tijolos que o povo de Israel estava fabricando. As pirâmides, elas são construídas com pedras, com tijolos de barro, que chegam a ter a altura de 1,80. Então, não é muito semelhante a esses tijolos, que eram muito grandes. Quando a gente pensa em tijolos de barro, lembra aqueles tijolinhos que a gente usa nas construções atuais? Não é muito isso, nós estamos falando de pedras muito maiores. Então, era realmente uma dura carga para o povo. E o povo ele tinha que fazer esses tijolos, mas num primeiro momento, eles recebiam a palha, o barro, a argila que eles iam trabalhar. Eles tinham apenas que modelar ali, vamos dizer assim, cozer, fazer todo o trabalho de construir aquele tijolo. Quando o faraó ele coloca uma carga maior, o povo tem que ir buscar até a palha, ele tem que ir buscar a argila para fazer essa construção do tijolo. Então, ou seja, e eles não podiam diminuir o tanto de tijolos que eles tinham que fazer por dia. Aumentou o trabalho e eles tinham que continuar mantendo aquela mesma produção. Então, o povo ficou muito fadigado com isso. E aí o que acontece, como acontece em todo momento da história de Israel, eles vão reclamar com Moisés, porque está ficando difícil para eles. E eles vão dizer para Moisés que não precisava, ele não precisava intervir, ele não precisava ir lá falar nada, porque ficou mais complicado. Ele foi falar para deixar ir, o faraó, em vez de libertar, aumentou a carga, o povo já foi direto reclamar com Moisés. A gente vai ver isso constantemente na história. Então, Moisés, ele realmente, quando ele se ira lá na frente, que ele se ira e bate na rocha, a gente fala, poxa, ele se irou e bateu na rocha. Gente, se fosse eu e você, a gente já tinha se irado faz tempo. Acho que eles nem tinham saído do Egito. Porque, assim, o povo ele era realmente muito difícil de lidar. E aí eles vão lá falar, Moisés vai de novo conversar com o faraó. E no verso 17 do capítulo 5, a Bíblia diz que o faraó ele gritou com o povo, dizendo que eles eram preguiçosos. Olha só, ele aumenta a carga, tira os insumos, vamos dizer assim, para fazer a produção. Quando o povo vai reclamar, ele diz que eles eram preguiçosos. E aí ele ainda fala, né? Por isso que estão falando, deixa-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí ele é arrogante e fala, voltem agora mesmo para o trabalho. E então vai começar, no capítulo 6, a gente tem novamente Deus falando com Moisés acerca dessa promessa de libertação, porque eu fico imaginando o coração de Moisés. Né? Falou, Senhor, o Senhor me manda vir aqui falar com o faraó para libertar o povo. Eu falo, ele não liberta e piora a situação do povo. Então imagina como que ele não ficou em relação à sua fé, daquilo que Deus havia o convocado para fazer. Mas aí Deus fala novamente com ele no capítulo 6. E ele vem reafirmando que realmente iria libertar aquele povo por meio de Moisés, por meio da família de Moisés. E aí, ainda nesse capítulo 6, a gente vai ter os antepassados, vai vir aquela genealogia que normalmente a gente pula, não gosta de ler. Tem os nomes aqui, os clãs, mas é interessante a gente observar, foi o que eu falei, eu gosto de genealogia, né? Eu sei que é meio estranho, mas eu gosto. Mas olha que interessante. No verso 18,
fala dos descendentes de Coate. Os coatitas, eles fizeram salmos. Tem alguns salmos que são de origem dessa descendência, dessa família, que está ligado lá a Arão e a Moisés. Então, entende que às vezes as genealogias elas não estão à toa na Bíblia. Tem uns pontos interessantes nela, né? Claro que a gente pula, mas tem uns pontos interessantes e que vale a pena a gente entender. E nessa genealogia, no casamento de Arão, ele cita o nome da esposa. Então, é um outro detalhe interessante. Lembra que eu já falei que as genealogias normalmente é só o homem. Não vai falar o nome da esposa, não vem mencionado. Mas aqui, do sacerdote, porque lá na frente Arão vai se tornar o sacerdote, o sumo sacerdote, o primeiro, cita o nome da esposa. Então, leva a gente a refletir acerca dessa questão do casamento. E aí vai vir falando todas as genealogias dos descendentes e também vai mencionar Corá. Os filhos de Corá também vão produzir salmos. A gente tem alguns salmos dos filhos de Corá. Contudo, esse Corá aqui, quando eles estão lá no deserto, vai ser aquele que vai se rebelar, as terras vão se abrir e vai engolir. Simples assim. Se fosse assim hoje, né? Se rebelando contra a liderança, o negócio ia ficar feio, acho que a igreja ia ficar vazia. Mas naquela época eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, e o texto bíblico nos diz que a terra se abriu e engoliu eles vivos. Então eram umas coisas assim, a mão de Deus no Antigo Testamento, não que ela não seja pesada hoje, mas ela era visível. Não era tolerável a rebeldia, o pecado, não era tolerado. Aconteceu na hora, já era punido. Hoje a gente fala, estamos na graça, então é tudo mais suave. Não, a graça ela também tem seu peso, ela também requer de nós obediência. Mas nesse momento aqui, Deus está formando uma nação para ele. Então ele precisava mostrar quem era ele para aquele povo, que não era para brincar. Imagina se fosse suave, igual nos nossos dias, com o povo de Israel. Quantos coisa não iriam surgir no período do deserto? Entende como Deus precisava mostrar para aquele povo como era que se adorava? Por isso que até os dias de hoje eles são muito radicais. Meu marido está fazendo história, eu já terminei, graças a Deus, mas ele está fazendo, e um dos trabalhos que ele teve que fazer, que é a disciplina de história das religiões, eu falei, vamos fazer sobre judaísmo, porque é alguma coisa que a gente entende um pouquinho e dá para discutir. E a proposta era que ele tinha que falar acerca das vestimentas. Muitas religiões, a vestimentos, adornos, alguns objetos têm significados. Quando a gente olha para o judaísmo, ele é cheio de significado. Então, até nas vestimentas, quando a gente parou para ler um pouco e estudar um pouco acerca dessas indumentárias judaicas, até nas vestimentas serviam para lembrar quem Deus é. Então, hoje, quando a gente olha para os judeus, mesmo com toda aquela religiosidade deles, né, os rabinos, aquela barbona, o kippah, as roupas, tudo isso é porque é para lembrar eles de quem é Deus. Uma vestimenta que ele tratou foi o tzitzit, né, o talit, que é aquele chale. Acho que vocês já viram. Aqui no Brasil tem uns pastores que colocam chale também para fazer uma graça, né? Porque é bonito. A indumentária judaica ela é bonita, gente. A roupa do sacerdote é muito linda. A roupa do sacerdote ela é toda trabalhada no linho, com fios de ouro, pedrarias. Ela é muito linda e tem um significado para isso. Então, esse talit é aquele chale que coloca e as pontas é cheio de franjinhas, não é? Por quê? Porque a Bíblia nos diz, lá em Números vai falar, que toda vestimenta masculina que tivesse 4 pontas, ou seja, que seria o chale, teria que ter franjas. E as franjas não é só para ficar bonitinho, não é um babado que tem ali a mais para ficar gracioso, não. As franjas é para lembrar de todos os mandamentos do Senhor para o povo judeu. Então, quando ele coloca o talit, quando ele coloca esse chale, na verdade, ele está se cobrindo do mandamento do Senhor. Então, Deus está formando um povo. E é natural que no começo dessa formação o povo fique meio perdido, sem saber para onde ir, quem adorar. Mas Deus reafirma aqui no capítulo 6 essa promessa, fala novamente, e cada um desses descendentes lá na frente a gente vai ver a posição deles dentro do cenário bíblico. E mesmo naqueles que foi mais
que a gente olha e fala, nossa, como foi cruel esse tratar, como é o caso da família de Corá, a gente entende o porquê que Deus fez isso. Porque senão o povo nunca ia conseguir se firmar. Demorou para se firmar, gente. Porque depois desse momento do êxodo, depois que o povo entra na terra prometida, quando morre Josué, e a gente tem o livro de Juízes, se você olha o livro de Juízes, é um alto e baixo do povo. Ora o povo está adorando a Deus, ora está adorando a outros ídolos. E isso porque Deus tinha uma mão pesada sobre o povo para mostrar quem ele era. Imagina se ele não fosse assim. O povo nunca teria entendido. O povo só foi entender que eles tinham que adorar um único Deus quando eles foram para os cativeiros, Babilônia e Assírio. Aí o povo começou a compreender, não, realmente, é só um Deus que eu tenho que adorar. Por isso que quando Jesus veio, ficou muito difícil para o povo judeu se dobrar. Porque para eles era um único Deus, e agora de repente vem Jesus falando, eu sou Deus e eu também tenho que ser adorado. Na mente deles, a gente meio que pira com a Trindade para conseguir entender como é três diferentes, mas ao mesmo tempo é um só, a mesma essência, mas três pessoas. A gente fica meio, imagina eles, que passaram por tantos momentos da sua história em Deus ali reafirmando. É um único Deus, é um único Deus, é um único Deus. Então, todo esse tratar de Deus com o povo judeu, mesmo que aos nossos olhos pareça ser pesado, pareça ser um Deus de castigo, um Deus, né, que realmente pesa a mão, na verdade é um Deus que está forjando um povo para si, um povo para adorar a Ele. Aí no capítulo 7 a gente vai ter novamente Arão e Moisés comparecendo diante do faraó, e é o momento em que Deus vai começar a operar alguns milagres ali. Então, é quando a vara de Arão, ela é jogada diante do faraó e ela se transforma numa serpente. E aí é interessante porque o texto bíblico vai nos dizer que os magos, os mágicos da época, eles vão reproduzir o mesmo milagre. Eles vão jogar ali as suas varas e ela vai se transformar numa serpente. Só que o texto vai nos dizer que a serpente da vara de Arão vai engolir essas outras serpentes. E depois ele pega de volta e ela se transforma em seu cajado, ele transforma em sua vara novamente. Mas ainda assim não é o suficiente para o faraó entender que era Deus ali que estava falando. E aí a gente começa a partir do capítulo 7, aquela sequência de pragas, uma após a outra, combatendo cada uma das divindades egípcias. Isso que é interessante. Toda vez que a gente fala de guerra no Antigo Testamento, que a gente vai falar de guerras, nós estamos falando das divindades guerreando. Essa era a mentalidade do povo. Então, quando eu estou falando, digamos, de uma guerra dos babilônios contra os egípcios, eu estou falando do deus Osíris contra Marduk. Essa é a ideia. É os deuses que estão duelando. Então, qual deus vai ganhar? Qual deus é mais forte? Qual deus é mais poderoso? Então, quando vem essas pragas, quando Deus vai instituindo essas pragas, ele está combatendo cada uma das divindades adoradas pelo povo egípcio, mostrando é um duelo entre deuses, eu sou o maior, sempre serei o maior. Então, esse vai ser um princípio, né, desse pensamento de guerra entre deuses, é um princípio que vai nortear todo o período do Antigo Testamento, dessas guerras que a gente vai ter em Josué, em Crônicas, em Reis. Quando Deus ordena um povo, para a gente não parece cruel, quando ele ordena lá na frente, ele ordena o povo, vai entrar numa determinada cidade, destrói tudo, mata mulheres, crianças e idosos. Não é cruel? Mas por que Deus está fazendo isso? Porque na cultura daquele povo, do Oriente Antigo, o pensamento é, o Deus mais forte é o Deus que vence a guerra. E para vencer a guerra, eu não posso deixar aquela semente continuar germinando, aquela semente de adoração a outros deuses. E todas as vezes que o povo de Israel não cumpriu essa ordenança de destruir tudo, lá na frente eles tiveram problema com quem ele deixou para trás, com quem ele deixou sobreviver. O povo se fortaleceu novamente, cresceu novamente e guerreou contra o povo de Israel. Então, quando Deus orientava, não vejam como uma crueldade, Deus matando. Muitos falam isso, né? Deus do Antigo Testamento não é um Deus de amor, porque mandava matar todo mundo.
Só que esse povo, se realmente não fosse exterminado, lá na frente se voltaria contra o povo de Israel, como várias vezes aconteceu, porque o povo não obedeceu à vontade do Senhor. Então a gente começa aqui a ter uma sequência. A primeira praga é a praga do sangue. E aí é interessante porque na história, os historiadores, eles já falam, e é um dito lá do Egito Antigo, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, o Egito, ele nasceu por causa do Nilo. O Nilo era visto para o povo egípcio uma grande divindade, a divindade que fez o Egito nascer. Qual é a primeira praga? Sangue no Nilo. E aquilo que produzia vida, não produz mais, porque agora é só sangue. E aí era sangue em todos os lugares. Imagina, gente, não dá aquela aflição. E o texto vai nos dizer que os peixes morreram, a água ficou mal cheirosa, os egípcios não podiam bebê-la. Então foi realmente uma situação ali que foi se agravando. Essa praga atingiu a todos, egípcios e israelitas. Todos foram atingidos por essa questão do sangue na água. E aí, lá no verso 22, mais uma vez, os magos do Egito, eles usaram a sua mágica e também conseguiram transformar a água em sangue. E aí, com isso, o coração do faraó continuou enfurecido. Então, mais uma vez, os mágicos foram lá e reproduziram novamente. Arão e Moisés foi lá, tocou no Nilo e transformou em sangue, a gente também vai conseguir fazer a mesma coisa. E aí, com isso, trouxe aquele engano e o coração do faraó continuou endurecido, não deixou o povo ir. Não tinha mais água para beber no Egito. Foram 7 dias que se passou sem água no Egito. E então o Senhor, aí no capítulo 8, ele fala com Moisés, pedindo para ele voltar a Faraó e anunciar que era para deixar o povo ir. E se ele não fizesse isso, viria uma outra praga, que é a praga das rãs, que é um outro deus adorado pelo Egito, pelos egípcios de uma forma geral. Tem alguns hieroglifos que você vê nitidamente o desenho de rãs. E ele está numa posição elevada em relação até à humanidade que está ali, porque era uma divindade adorada. E era algo que se produzia às margens, lá do delta do Nilo. Então, era algo que vinha do Nilo. Se o Nilo é uma divindade, o que vem dele também é uma divindade. E aí Deus vem e combate, né, com as rãs. Imagina, rã para tudo que é lugar. Você deitado e, de repente, rãs no seu colchão ali, na sua cama. Você comendo e rãs passeando ali pela cozinha. Foi assim que ficou. Mas o faraó não deu ouvido. O texto vai nos dizer, no capítulo 8, que os magos, eles vão reproduzir também. Vamos achar aqui. O texto, verso 14, diz que eles juntaram montões de rãs, e o fedor era terrível, porque elas saíam e iam morrendo, né? Então, as rãs deixaram o faraó em suas casas, as casas dos oficiais e seu povo, e permaneceram apenas no Nilo, depois que houve que Moisés falou, né? No verso 7 do capítulo 8, os mágicos usaram suas mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer as rãs sobre a terra do Egito. Então, os magos também fizeram isso. E aí, o coração do faraó continua endurecido, mas ainda assim ele chama Moisés, e aí aplaca um pouco, fala, não, eu vou deixar o povo ir. E aí Moisés ora ao Senhor, as rãs voltam para o Nilo, as que ficaram mortas são ajuntadas em montões ali, só que o texto vai nos dizer que o coração de Faraó se enfureceu e ele não deu ouvidos a Moisés, e aí vem mais uma praga, a praga dos piolhos. E aí, segundo alguns historiadores, isso é uma divergência gigantesca, porque muitos dizem que no Egito sempre as mulheres e os homens cortavam o cabelo, raspavam o cabelo. Mas muitos acreditam
que essa prática começou aqui, com essa praga dos piolhos. Porque, imagina, nós estamos falando de uma região desértica. Lá no Egito, as chuvas elas são muito escassas. Né? Não é uma região que tem chuvas, que tem um clima ameno. Nós estamos falando de um clima extremamente elevado. Imagina, a higiene da época é bem diferente das que a gente tem nos dias de hoje. Na verdade, na cultura, na nossa cultura ocidental, a gente toma mais banho, a gente se refresca mais. Aqui no Brasil, principalmente, é bem calor. Agora, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, as práticas de higiene já não são iguais às nossas. Né? Já tem uma certa diferença. Para a Europa, então, o meu primo ele foi jogar fora, ele foi jogar na Grécia, e ele falou assim, Rosa, o pessoal lá, eles cheiram, mas é o cheiro do perfume. Você sente nitidamente o cheiro do perfume. Porque, assim, as pessoas não tomam banho como a gente toma aqui. Porque é muito frio lá. No inverno é muito frio. Muito mesmo. O nosso frio aqui chega a 10 graus, 9 graus, a gente já está tremendo, mas ainda assim a gente encara o chuveiro. Lá não. Lá a gente está falando de 9, 10 graus abaixo de zero. Então o negócio é mais tenso. E realmente as práticas de higiene acabam sendo diferentes. Isso nós estamos falando da nossa era. Vamos lá para trás, 1400 anos antes de Cristo. As práticas de higiene eram completamente diferentes. Então essa questão do banho, não tinha nenhum shampoozinho lá contra piolho. E imagina uma praga de piolho numa nação inteira. Então alguns estudiosos dizem que é aí que os egípcios começaram a ter o hábito de raspar a sua cabeça, né, e utilizar as perucas. Nós não sabemos de fato se isso aconteceu. O que é fato é que realmente essa praga ela deve ter sido muito difícil para o povo. A gente aqui, só de falar, já começa a dar aqueles arrepios. Imagina. Ixi, e já teve que cortar cabelo por causa do piolho, né? Porque corta curtinho. E aí o texto vai nos dizer, lá no verso 18 do capítulo 8, os magos de Faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. Então eles vão reproduzir a praga do sangue e a praga das rãs. Quando chega na praga dos piolhos, eles não conseguem mais reproduzir. Eles não vão conseguir, e daqui em diante eles não vão conseguir mais reproduzir nenhuma outra praga. Acabou o estoque de mágica desses magos aqui. Então, eles mesmos declararam, isso é o dedo de Deus. Isso só pode ser o dedo de Deus. Olha o verso 19. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Então, ele não enxergava. Recusou a ouvir e recusou a deixar o povo ir. Na sequência, a gente tem a praga das moscas. Eu lembro que na casa da minha avó, quando eu era criança, tinha muito mosquito. Né? E, nossa, era agoniante. Meus tios ficavam o dia inteiro, porque não tinha, né, essa raquete chique que a gente tem nos dias de hoje. Então, a gente ficava com guardanapo o dia inteiro, afastando as moscas. E eram algumas ali, vamos pensar, tinha umas 6, 10. Agora, imagina uma praga. Imagina uma casa cheia delas. Então, olha o texto que vai nos dizer no verso 20. O Senhor disse a Moisés, levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Tudo vai acontecer às margens do rio Nilo. Né? Isso é muito interessante. Diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de mosca. E aí, olha o que interessante no verso 22. Dessa vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. As moscas não chegaram até a região de Gósen. Eu fico tentando imaginar, né, a barreira, a fronteira natural que Deus fez para essas moscas não chegarem até ali. Não só as moscas, como todas as outras pragas que vão surgir a partir daí. Elas não chegam. A terra de Gósen vai ser poupada, porque o povo de Israel está ali.
E aí eles começam a contemplar e a ver, opa, peraí, realmente, o Deus do povo hebreu é um Deus poderoso, porque está atacando a gente, mas não está poupando eles. E o faraó não ouviu, ele não deu atenção, e aí essa praga veio. E é interessante que o próprio Deus vai dizer, olha, eu farei clara distinção entre o meu povo e o povo egípcio. A partir dessa praga, da praga das moscas, a gente vai começar a ter a mão de Deus trabalhando no egípcio e poupando o hebreu, poupando o povo que ele escolheu. E aí eu fico imaginando, porque assim, tudo isso por conta do faraó que não quis abrir o coração e permitir o povo ir. Mas imagina o povo egípcio. Imagina os cidadãos egípcios, até os oficiais de faraó. Imagina como eles não se sentiam, vendo os seus escravos sendo poupados e eles sendo massacrados. Porque é exatamente isso que acontece. E aí nessa praga das moscas, até o chão era cheio de moscas. Né? Então, deve ter sido um momento bem complicado. Moisés saiu do palácio. O faraó sempre era assim, vai ser se sobe e desce. Vem a praga, o faraó se sente pressionado, chama Moisés, vou deixar o povo ir. Moisés ia, intercedia a Deus, Deus acabava com a praga, o faraó voltava atrás na sua palavra. Então vai ficar sempre isso aí, o coração do faraó cada vez se endurecendo. No capítulo 9 nós vamos ter a praga sobre os animais. E aí os animais vão ser atacados com feridas, com uma doença que vai levá-los à morte. E é interessante que ele fere, mais uma vez, toda a terra, todos os animais na terra do Egito. Os animais do povo judeu, do povo hebreu, eles são poupados. Então, imagina para um povo, para uma sociedade agrícola e pecuária que vivia disso. De repente ter os seus animais mortos e o animal daquele que era escravo está poupado. Essa é a grande discussão que vai existir no Egito. Os israelitas, os hebreus, eles eram escravos. Eles estavam sujeitos às ordens dos egípcios. E, de repente, eles são poupados e os egípcios não. Então, os animais vão ser feridos. Depois vamos ter as feridas, né? Moisés, ele lança no ar, Deus fala para ele pegar o pó, né, a poeira, e lançar no ar. E o texto vai dizer que essa poeira ela vai se alastrar pelo povo e vai transformar em úlceras, em feridas abertas no seu corpo, no corpo todo de todos os egípcios. Eles foram feridos em seu próprio corpo, tanto os homens quanto os animais. Então, são feridas que vão se abrir ali, úlceras que vão se alastrar. Depois a gente tem a praga do granizo. E aí é interessante a gente observar, né, que a gente fala de chuva de granizo, a gente já pensa principalmente quando era criança, começava a chover gelo, a gente corria para ver, para brincar. Aqui a gente está falando de um outro tipo de granizo. O texto vai nos dizer que eram pedras com fogo, que foi lançada sobre as terras dos egípcios e destruiu a plantação, destruindo casas e ceifando vidas. Então, mesmo que eles fizessem abrigos, não seria possível, não era possível conter essa praga que Deus lançou. Então, feriu de fato tudo ali. O texto vai nos dizer no verso 23 que Moisés ele estende a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo o que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas. Até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então, uma tempestade toda e um único lugar poupado. Realmente
Deus, ele estava colocando sua mão e o faraó não entendia. E aí a gente vai ter a praga dos gafanhotos. Recentemente, não tão recente, no ano passado, a gente teve aquelas ameaças, está vindo os gafanhotos, a gente já ficou tudo com medo, né, uns gafanhotos gigantes, e a gente já ficou temeroso, até mesmo porque lá em Apocalipse vai fazer menção disso também, então a gente já fica assim, tudo que é meio sobrenatural, assim, que foge um pouco da nossa ótica natural, a gente já vai para Apocalipse, e já, embora a gente espere e anseie pela volta de Jesus, a gente já fica apreensivo, será que é agora? Será que é um acontecimento escatológico? Então, como esse negócio dos gafanhotos do ano passado, a gente também ficou meio assim. E foi muito interessante, né, esse poupar de Deus para nós brasileiros. Porque chegou tão pertinho e tava todos os indícios era que viria para cá. Pela corrente de ar, por todos os estudos, né, climatológicos, a ideia, a ameaça era de que chegaria até nós, e de repente ventos foram para outro lado, né? A corrente de ar mudou o seu... É Deus poupando, creio eu, né? Porque no Brasil, com a pandemia, mais vindo gafanhoto, ia ficar muito difícil para a gente segurar. Mas a gente pôde presenciar um pouquinho do que foi esse poupar de Deus. Agora Israel vivenciou isso, de gafanhotos em todos os lugares, mas a terra de Gósen sendo poupada. E aí eu fico imaginando, porque, queridos, gafanhoto ele destrói tudo. Vegetação por onde ele passa, e a gente está falando de uma sociedade que a base econômica é a agricultura. Então, de repente, já não tem mais agricultura nenhuma. Da onde que os egípcios tiveram que pedir os grãos para comer? Daquele que era escravo, porque a terra dele havia sido poupada. Então, claro, a Bíblia não diz isso, é um pensamento, né? É uma conjectura aqui, porque já que toda aquilo que ele havia plantado foi destruído, ele teria que recorrer a algum lugar. Talvez que não pediu gentilmente, porque a terra era uma terra do Egito, né? Talvez eles não fossem tão gentis ao pedir, mas tiveram que recorrer lá, porque era o único lugar que havia sido poupado. Aí a gente vai ter a praga da escuridão, e o texto vai nos dizer que eles não enxergavam nada diante do nariz, eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz. Eu não sei quem tem o hábito de dormir no escuro, escuro total. Né? Porque às vezes a gente fala escuro, mas tem uma lâmpadazinha lá acesa, né? A lanterninha do celular, um abajur. Na minha casa, hoje não, porque a minha casa é mais clarinha, né? Então não fica tão breu assim. Mas na casa dos meus avós, a gente não enxergava nada. Era literalmente nada mesmo. Apagou a luz, não enxergava nada. Então eles ficaram assim, durante um tempo, em escuridão total. Aonde raiava a luz? Na terra de Gósen. Então é maravilhoso ver isso, né? Eu fico fantástico de ver, eu fico tentando imaginar a reação desses egípcios e a reação do povo de Israel, né? Porque em meio a toda a escuridão, o Senhor ali poupava o seu povo. Bem, mesmo com tudo isso, ele não permitiu, o coração do faraó se endureceu. E aí é no capítulo 11 que a gente vai ter o anúncio da grande praga. E essa sim vai fazer o faraó se dobrar, que é a morte dos primogênitos. E aí, como eu disse aqui, todas essas pragas veio combatendo os deuses, as divindades egípcias. Faraó era um deus, era uma divindade. E como ele estava com o coração endurecido, Deus precisava mostrar para ele. E aonde Deus toca? No sucessor, no filho da divindade, que era o seu primogênito. Aquele que iria subir ao trono no lugar dele. Aquele que assumiria todo o Egito como seu, como sua possessão. Deus tira. Só que Deus dá toda uma orientação. E aí a gente vai ver estipulado, determinado aqui no capítulo 12, a primeira Páscoa. A primeira Páscoa acontece aqui. Deus ele dá a orientação, ele fala para Moisés o que vai acontecer, Moisés anuncia a Faraó e prepara o povo. E aí Deus vai dar toda a orientação lá nessa primeira Páscoa, que é igualzinho a nossa hoje, né? Com aquela ceia daquele peixe, bacalhau, né? Eu não sou muito fã de peixe, mas na nossa ceia de Páscoa a gente tem os peixes,
é uma tradição católica, né, cristã, católica, e a gente acha que quando ela foi instituída, isso é uma outra história, mas só um adendo aqui, que tem o período da quaresma, né, esses 40 dias sem comer carne. Vocês acham que os padres gostaram disso daí? Na época em que foi instituída, eles não gostaram, não. Porque o peixe já era a comida mais comum, era a comida mais simples de todos. Todos os mais pobres, os mais humildes, comiam peixe. Então, eles já tinham que comer o ano inteiro. No momento em que poderia celebrar, porque o momento da Páscoa era mais abundante, eles tinham que continuar comendo peixe. Então, assim, não foi muito bem visto pelos padres, não. Mas isso é lá da Idade Média. A gente chega lá em um momento da história. Mas aqui não teve nada de peixe, não tinha nada de chocolate, não tinha nada desses banquetes que nós fazemos na Colomba Pascual e tudo mais. Não tinha nada disso, não. A Páscoa aqui estabelecida, Deus ele dá uma ordenança nos mínimos detalhes. Até o dia em que o cordeiro deveria ser escolhido está determinado. Não era qualquer dia, não podia chegar lá, vou escolher esse daqui. Tinha o dia certo, tinha qual tipo de cordeiro eu tinha que escolher, não podia ser qualquer um, tinha que ser um cordeiro perfeito. E Deus ele vai dar todas essas instruções a partir do verso 11 do capítulo 12. E é interessante que eles vão ter que pegar esse cordeiro, né, no primeiro dia, porque essa Páscoa vai acontecer lá no 14º dia do mês de abril, mês de Nisan, que é o primeiro mês do ano no calendário judaico, mas para nós é o mês de abril. Então, no primeiro dia, eles escolhem esse cordeiro, deixa lá reservadinho. No 14º dia, eles vão pegar esse cordeiro, eles vão matar esse cordeiro. O sangue dele, eles vão colocar na porta, lembra da passagem? Nos umbrais da porta. Até hoje, aí trazendo para os dias de hoje, os judeus eles não fazem isso do sangue, mas eles têm o mezuzá. O mezuzá é uma caixinha, que a caixinha por si só não vale de nada, mas dentro dela tem um pergaminho escrito à mão das leis do Senhor, e eles colocam no umbral da porta de qualquer lugar onde ele for morar. Se você entrar num apartamento, numa casa de um judeu que mora aqui em São Paulo, você vai ver a mezuzá na porta, no umbral da porta, porque é uma prática dele para lembrar realmente da proteção do Senhor. Então, isso é bem interessante. Eles tinham que passar o sangue, a orientação era, a casa que tiver com o sangue do cordeiro, esse anjo da morte vai passar por cima. Por isso, Páscoa, Pessá, é passar por cima. Então, essa era a primeira parte. A segunda parte é que eles tinham que se reunir em família, cada família na sua casa. Então, eles iam assar esse cordeiro, ia comer junto com ervas amargas e pão sem fermento. Olha que delícia, gente. Imagina, ervas amargas, já não... A gente já lembra daquele chá de boldo que a avó dá quando está com dor de estômago, que você chega até... O estômago para na hora, só de sentir o cheiro da erva. Eles comeram ervas amargas e pão sem fermento. Essa foi a ceia de Páscoa. E o interessante, não comeram sentadinhos no chão, né, porque cadeira não tinha, confortáveis em suas almofadas. Não. Eles comeram vestidos, com cajado na mão, sandálias nos pés, prontos a irem embora a qualquer momento. O texto vai nos dizer isso. No verso 11 diz... Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Então, assim, não foi uma coisa, sabe, vou preparar a mesa, vou comer, não, era apressado. Deus iria libertá-los. E é interessante que, por exemplo, era um cordeiro por família. Então, se a minha família era pequena, eu podia me juntar com uma outra família para fazer a Páscoa. Se sobrasse, chegasse no nascer do dia e estivesse sobrado o cordeiro, tinha que queimar ele totalmente. Não podia ter sobras dessa refeição para o dia seguinte, não podia fazer uma quentinha para levar para o trabalho. Tinha que acabar com aquela refeição naquela noite. E o povo fez isso, e o texto vai nos dizer que naquela noite o anjo do Senhor passou por sobre o arraial dos israelitas e atingiu toda a região do Egito e feriu mortalmente todos os primogênitos, todos, de homens e de animais. Então, todo o primogênito, o primeiro nascido, acabou ali a história. Tem primogênito aqui hoje? Ou não? É tudo filho do meio?
Ih, Danilão, se fosse nessa época, e fosse egípcio, né? E fosse egípcio não ia dar certo. As mulheres está tranquila. Com a gente não aconteceu nada, não foi só com os homens. Mas é interessante a gente observar isso, desse cuidado de Deus com o povo de Israel e toda a instrução que foi dada. E aí isso vai acontecer, vai trazer um grande tormento para o povo do Egito. Imagina, o desespero dos seus filhos morrendo e você não tem o que fazer. O anjo da morte passou e ceifou. Tem um vídeo que se você procurar no YouTube, vai ter do exato momento que as pessoas morrem. Eu não gosto muito de ver esse vídeo. Esses dias o Marcos me mostrou. Mas tem uns vídeos que mostram várias pessoas e o exato momento em que o espírito de vida é tirado. Gente, é impressionante. E eu fico imaginando isso nesse momento da história dos egípcios. Porque o espírito de vida foi tirado. O anjo da morte passou e a vida foi tirada de todos os primogênitos dos egípcios. E ali o faraó, ele fala, ele expulsa, ele não liberta o povo, né? Ele não deixa o povo ir. Não, ele expulsa o povo de Israel. Ele expulsa dali. E o texto vai nos dizer que, no meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés, lá no verso 31 do capítulo 12. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, sumam daqui. Vão embora, mas abençoem-me antes de ir. O faraó foi espertinho, né? Você vai embora, some daqui, mas me abençoa antes. E o medo deles irem e continuar? As coisas continuarem, a situação continuar. E então o povo foi, só que olha que interessante. A Bíblia vai nos dizer que o povo, ele ficou no Egito mais de 400 anos, né, 430, segundo alguns, e eles ficaram como escravos ali, não receberam nada. Mas quando eles foram embora, o povo egípcio estava empurrando o povo de Israel para ir embora. E entregaram para ele tudo. Lembra da passagem lá na frente, quando eles já estão no deserto, e que Moisés está lá no alto do Monte Sinai, falando com Deus, e eles acham que Moisés morreu, porque está demorando para descer, e eles fazem um bezerro de ouro? Da onde eles conseguiram o ouro, se eles eram escravos? Foi nessa saída aqui que eles conseguiram o ouro. O texto bíblico vai nos dizer que o povo egípcio expulsou de tal forma que foram entregando o que eles tinham. Tipo, vai embora, vai logo, leva embora daqui todas essas ameaças, todas essas pragas que a gente está sofrendo. E isso foi como se fosse uma paga, vamos dizer assim, né? Olha o verso 35. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas, objetos, prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo. Tudo que o povo ia pedindo, os egípcios iam entregando e pedindo, saiam daqui, vão embora, vão embora. Então o povo sai do Egito muito rico, vamos dizer assim, né? Cheio de ouros, cheios de prata. E é isso daqui que eles vão utilizar lá na frente, tanto para construir esse bezerro, né, que só o povo de Israel e a gente, de vez em quando, dá umas mancadas dessa. E também o que eles vão utilizar, o que eles vão receber aqui do povo egípcio, também vai ser utilizado lá na construção do tabernáculo. Muitas coisas daqui, o ouro, a prata que vai ser usado no tabernáculo, é desse momento que o povo de Israel sai do Egito. Porque eles eram peregrinos, eles eram um povo escravo que saiu e agora vamos para onde? E eles começaram a caminhar, eles não tinham recursos, eles eram um povo escravo, a única coisa que eles sabiam ser era escravos. Imagina 430 anos de escravidão. Aqui no Brasil, quando a gente fala de escravidão, óbvio que a gente lembra da escravidão dos negros, do povo africano aqui. E a gente sabe, até os dias atuais, tudo bem que não faz tanto tempo assim da libertação dos escravos, né? Então talvez seja por isso que a gente ainda sofra tanto com essa questão de racismo. Mas a gente sabe, até os dias atuais, o que o povo negro sofre de consequência em relação à escravidão. Ainda há uma desigualdade gigantesca. E a gente está falando de um povo que permanece no mesmo território. Agora, imagina um que é escravo e que, de repente, sai e tem que ir para um outro lugar. Eles não sabiam ser nada mais do que escravos. E por isso que Deus vai tratar com eles durante todo esse tempo no deserto, mostrando que agora eles são um povo livre. E precisam viver essa liberdade no Senhor.
Amém? Então, depois a gente vai ter aqui as consagrações, vai começar a partir do capítulo 13, a gente vai ter um novo momento até chegar a passagem do deserto, do Mar Vermelho. Então, na semana que vem, nós vamos ver essa rota do Êxodo até chegar na Terra Prometida. Nós vamos ver por onde ele passou e os milagres que Deus foi fazendo e como esse povo, como a gente é muito parecido com eles, no sentido de às vezes esquecer o que Deus faz. É impressionante. Um povo que foi liberto. Olha como Deus libertou o povo de Israel do Egito. Olha que fantástico. Poucos dias depois, esse povo está querendo matar Moisés porque eles estão de frente com o mar e não tem para onde ir. A gente não é muito diferente não, né? Mas aí a gente vai aprender isso na próxima aula. Amém? Pastor? Graça e paz, vamos encerrar. Domingo, ceia do Senhor, presencial. Não faltem. Para trazer um quilo de alimento, eu li em algum lugar. Trazer um quilo de alimento, você que pode, para montar a cesta básica. Não falte, culto presencial com todos os protocolos de segurança. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar para encerrar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque cada vez quando estamos na tua presença, aprendemos mais do Senhor, Pai. Continua nos capacitando, continue nos orientando, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares, nos livrando de todo mal, Pai. No nome de Jesus, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Que todos possam dizer amém.